O brasileiro vai investir melhor. Vocês vão ver. Eu vim para XP porque hoje eu sei que é o melhor jeito de investir. É um modelo diferente. É um modelo mais eficiente, mais justo. A gente é de uma geração que está tudo se transformando, né? Já percebeu o jeito que você pede comida, que você pede táxi, que você ouve música. Então, acho que estava na hora de também mudar o nosso jeito de investir. Se você experimentar a XP hoje, eu garanto que você não volta atrás. Não acabou não, viu, Breno? Para todos aqueles que se recusam a acreditar que um sonho é impossível, que sabem que tentar mudar o mundo vale a pena. Para aqueles que acreditam no poder da sociedade, no poder de uma ideia. Esse vídeo é para vocês. Vocês não são loucos. Loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vocês são empreendedores, inovadores, fazem coisas diferentes para alcançar o mesmo resultado. Tentem uma vez, faz. Cria. Tentam novamente. Enquanto eles dizem que não é fácil, vocês dizem que não é impossível. E você? O que faria se acreditasse que nada é impossível? Empreendedorismo de Impacto, dia 6 de setembro, no WTC. Boa tarde, eu quero ouvir a resposta hoje, porque no rádio a gente está acostumado a dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não ouve a resposta, apesar da grande audiência, no caso da Jovem Pan. Então, boa tarde a todos. A gente pode caprichar um pouquinho mais. Boa tarde a todos. Agora sim. Olha, sejam bem-vindos ao Fórum Liberdade e Democracia, uma parceria do IFL, o Instituto de Formação de Líderes, com o Grupo Jovem Pan no Fórum Mitos e Fatos. O nosso assunto, o tema, o empreendedorismo de impacto. Lembrando que nós estamos ao vivo por imagens nas plataformas da Jovem Pan na internet. Aliás, vocês que estão com o celular na mão, aproveite e se inscreva no canal da Jovem Pan lá, Jovem Pan News, dá um pouco de audiência para a gente, ou aumente a grande audiência da Jovem Pan. E também nós estamos ao vivo nos canais do IFL na internet. E lembrando que nós temos hoje, além dos grandes convidados aqui, nós temos 3 painéis. O primeiro, o Estado Mínimo, Sociedade Máxima. O segundo, Sociedade 4.0. E o outro, um específico sobre o empreendedorismo de impacto. As palavras burocracia e carga tributária definitivamente precisam ser riscadas da palavra do dicionário, da palavra do nosso empreendedor brasileiro que tem tantas dificuldades. E para dar as boas-vindas aos nossos convidados, eu já convido aqui ao palco o presidente do IFL de São Paulo, Georges Ebel. Por favor, Georges. Alô. Bem-vindos à 6ª edição do Fórum Liberdade e Democracia e Empreendedorismo de Impacto. É uma grande alegria poder contar com tanta gente aqui hoje para debater sobre temas tão importantes hoje para a sociedade, como empreendedorismo e liberdade. E empreendedorismo se faz com gente, e por isso eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e aqueles que estão acompanhando a gente online. Agradecer também a confiança e o apoio do nosso patrocinador, XP Investimentos, e aos nossos apoiadores, Instituto Mises Brasil, Évora e os apoiadores individuais que fizeram esse evento possível. E eu esqueci de pegar o meu passador. A liberdade é uma filosofia de respeito, humildade e responsabilidade. Respeito
porque entende que cada um deve ser respeitado na sua essência. Como disse Ayn Rand, a menor minoria do mundo é o indivíduo. Humildade, porque reconhece que como seres humanos iremos errar. Assim, as decisões devem ser as mais descentralizadas possíveis. O que não funciona terá um efeito negativo limitado, e o que funciona será replicado pelos demais de maneira voluntária. E responsabilidade, porque nos alerta que somos donos do nosso próprio destino e também vigilantes da liberdade do próximo. Sem responsabilidade, não existe liberdade. Mas o que liberdade tem a ver com empreendedorismo? Bem, o empreendedor é o motor de toda a sociedade. Arrisca a própria pele para viabilizar seu negócio, corre riscos, identifica oportunidades de melhora. Grande ou pequeno, é aquele que inova, gera empregos, riquezas, renda, qualidade de vida. Num ciclo virtuoso que cria mais oportunidades para empreender, impacto positivo para todos. E se o empreendedor é a peça-chave na construção de uma sociedade com mais inovação, desenvolvimento e oportunidades, a liberdade para se empreender é o combustível que possibilita um ecossistema empreendedor. A tecnologia trouxe o poder nas mãos das pessoas, gera milhões de empregos, dá acesso à informação e educação. Hoje, cada um de nós tem o poder de influenciar pelo menos algumas centenas de pessoas. Cabe a nós decidir como iremos utilizar essa influência. Convido vocês hoje a influenciar para gerar empregos e também para promover a ética, a filantropia, dar oportunidade a quem precisa. Vivemos um momento histórico no país, momento de rever conceitos e práticas, escolhas que vão determinar qual futuro teremos. O único caminho para desenvolver todo o potencial que o Brasil tem é o caminho da liberdade e do empreendedorismo. É o caminho da extinção de privilégios e de regalias às custas da população. É o caminho da liberdade de viver nossas próprias vidas. É o caminho que dá poder ao cidadão e não ao Estado. O caminho que mantém os recursos nos bolsos das famílias e não do governo. Convido todos vocês a saírem daqui hoje um pouquinho melhores do que entraram, incomodados e dispostos a serem agentes de mudança. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Valeu, Jorge. Bom, agora a saudação aqui no nosso fórum do vice-presidente do IFL, o Guilherme Coelho. Por favor, Guilherme. Boa tarde. A Anatomia do Estado é um dos clássicos escritos por Murray Rothbard, que está dentro do ciclo de formação do IFL e é uma das leituras obrigatórias. Não é à toa que esse clássico trabalho, escrito em 1974, define o Estado como uma organização social que visa manter um monopólio do uso da força, da violência em uma determinada área territorial. E vai além. Ele considera que o Estado é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços realizados, mas sim pelo meio da coerção. E aí que eu me pergunto, senhoras e senhores, será que essa seria a razão para vivermos com tamanha burocracia? Seria a burocracia o uso do tal monopólio da força contra os empreendedores? Ou a coerção contra os indivíduos que querem simplesmente inovar? Pois bem, felizmente a história ela é um pouco imperfeita. E alguns indivíduos, de novo, são eles que mudam a história, alteraram esse curso. No final dos anos 70 e início dos anos 80, nós tivemos o primeiro programa nacional de desburocratização, realizado pelo ministro Hélio Beltrão. Ele dedicou esse programa ao cidadão e ao pequeno empreendedor. Veja bem, após 40 anos, nós temos uma nova iniciativa.
Essa iniciativa se repete com a Secretaria de Desburocratização e Gestão Digital, comandada por nosso convidado hoje. Ela é uma luz para rediscutirmos o papel do Estado e como o Estado pode nos deixar de atrapalhar. A aprovação da Futura da Liberdade foi o primeiro passo. Acredito que é a hora, novamente, de a gente dar o protagonismo ao empreendedor. E vamos ver se a gente consegue inverter que a lógica está errada. Então, quem tem que prover a verdade não é o empreendedor, é o Estado. Obrigado. Fórum Liberdade e Democracia, IFL e Mitos e Fatos da Jovem Pan. E uma coisa que chama atenção, o pessoal do IFL são pessoas jovens, né? E nós precisamos também de pessoas jovens no governo. E eu convido ao palco o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel. Por favor, secretário. Boa tarde. Estou me sentindo Tony Robbins aqui nesse palco aqui. Segundo o Felipe Sabará, meu amigo que estava aí comigo. Primeira vez que eu falo num palco chique assim. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acompanhei o nascimento do Instituto de Formação de Líderes em São Paulo e ver o resultado do trabalho com tantas pessoas qualificadas que foram formadas no Instituto e que hoje ocupam cargos importantes na iniciativa privada, no terceiro setor e no governo, é uma alegria muito grande. E ver o Fórum Liberdade e Democracia cheio de gente bacana, pessoas que pensam o Brasil, é ainda mais legal. Hoje eu estou no maior desafio da minha vida, maior e melhor desafio da minha vida. Eu trabalhei praticamente a minha vida inteira na iniciativa privada, tive uma passagem pelo terceiro setor e agora estou trabalhando no governo. Trabalhei antes na Prefeitura de São Paulo como secretário de gestão durante a gestão do prefeito João Dória, saí, voltei para a iniciativa privada, depois, atendendo um convite do ministro Paulo Guedes, me juntei à equipe econômica. E posso dizer para vocês que é uma experiência incrível. Recomendo a todos que um dia, se tiverem a oportunidade, trabalhem no governo. É uma oportunidade única de gerar impacto em larga escala, de dar a nossa contribuição e ver o outro lado da moeda. É muito fácil, quando a gente está distante, criticar, mas é muito legal poder participar do outro lado do balcão das mudanças. E acho que a gente vive um momento, como o presidente Jorge falou, histórico. Pela primeira vez, nós temos um presidente da República no Brasil eleito com um mandato popular de transformação do Estado. Nas palavras do presidente Bolsonaro, nós temos que tirar o Estado do cangote das pessoas, das empresas, da sociedade. Isso é único. Nós tivemos 30 anos de social-democracia no Brasil, que teve as suas contribuições, mas que, na minha opinião, o modelo esgotou. E por que esgotou? Hoje, o Brasil ocupa a 109ª posição no índice de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, ocupa a 150ª posição no índice de liberdade econômica da Fundação Heritage e ocupa a 72ª posição no índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial. Então, em termos globais, o Brasil precisa melhorar muito. Nós temos um ambiente burocrático, um ambiente difícil para se empreender, um ambiente com muita arbitrariedade, muita discricionariedade, que, como resultado disso, o Brasil ocupa hoje a 105ª posição no índice de percepção da corrupção. Não é coincidência. A corrupção é consequência de um ambiente burocrático, de um ambiente discricionário, de um ambiente onde as pessoas, para produzir, para trabalhar, precisam pedir favor para o Estado. E não pode haver distorção maior, inversão maior de valores do que isso. Afinal de contas, o direito ao trabalho é um direito individual, natural e inalienável. Nasce com as pessoas. É a liberdade de trabalhar, de produzir, de gerar valor, de transformar a sociedade. No momento que, para fazer isso, a gente precisa da permissão do Estado, de um burocrata que vai eleger quem pode e quem não pode trabalhar,
ou quando pode e não pode trabalhar, é uma inversão muito grande de valores. A democracia, nas palavras de Abraham Lincoln, é o sistema do povo, pelo povo e para o povo. Em algum momento da nossa história, nós invertemos isso. E passou a ser o regime do Estado, pelo Estado e para o Estado. Se você pegar hoje nas 3 esferas de poder, município, Estado e a União, tirando a despesa de previdência, a maior despesa que tem, nos 3 níveis, é despesa com o pessoal, com a própria máquina. Não é com a sociedade. A máquina passou a ser um fim em si mesmo. O cidadão ficou em segundo lugar. E é essa equação que a gente precisa mudar. Nós precisamos resgatar o protagonismo da sociedade. Devolver o poder que originariamente é da sociedade. O Estado exerce um poder delegado. Ele nasceu, ele surgiu para cumprir uma missão muito clara: facilitar a vida das pessoas. Quando o Estado não facilita a vida das pessoas, não melhora a vida do cidadão, ele não está cumprindo a sua missão. Ele não está cumprindo com o seu princípio democrático. E nós precisamos contestar isso aí. E o mandato popular, que é o instrumento mais forte de uma democracia, é o que dá a diretriz, o norte, para os agentes públicos, para os servidores públicos, é muito claro. É de mudança. A eleição do presidente Bolsonaro foi um mandato de mudança. E não é uma mudança gradual, pequena, um ajuste cosmético. É uma mudança estrutural. Todo governante eleito, quando ele assume o poder, ele tem uma decisão para tomar, como se fosse o filme Matrix, tem 2 pílulas, azul e vermelha. De um lado, ele pode optar em fazer mudanças superficiais, mudanças cosméticas, aquelas mudanças que vai manter no prumo, vai seguir o mesmo direcionamento, uma melhoria operacional, eficiência, um ajuste, pinta os prédios, corta a grama, ou ele pode tomar outra pílula, que são das mudanças estruturais. É um caminho muito mais difícil, mais demorado, mais complicado, a popularidade tende a cair, mas na minha opinião individual, são essas questões que vale a pena ser enfrentadas. São essas mudanças que deixam um legado verdadeiro para a sociedade, que fazem a sociedade ver que valeu a pena eleger uma pessoa com um mandato de mudança, que quando chegou no poder, não negou esse mandato, não virou as costas para a sociedade, não mudou o seu discurso, não optou pelo caminho fácil da continuidade. O ministro Paulo Guedes assumiu com esse desafio. E o presidente Bolsonaro deu autonomia para o ministro Paulo Guedes, para a equipe econômica, trabalhar nessas mudanças estruturais. O Brasil vinha num caminho que era um caminho da servidão, nas palavras de Hayek. Um caminho com mais intervenção, com mais controle estatal, onde os empresários, empreendedores, para produzir, passavam mais tempo em Brasília, pedindo favor, subsídio, reserva de mercado, favores, do que efetivamente pensando como eles poderiam prover um serviço de maior qualidade, inovar e criar um produto melhor para a sociedade. Isso é uma inversão de valores. O papel dos empreendedores e dos empresários não é bajular políticos, não é ficar pedindo favor para o Estado. É trabalhar com a sua equipe, botar o seu talento, o seu mérito, a sua capacidade para gerar valor para a sociedade. Quando o Estado não cria as condições para isso, você tem um Estado que atrapalha a sociedade, que atrapalha o desenvolvimento, que inverte os valores. E é nesse caminho que o Brasil estava.
Então a mudança é uma mudança estrutural, é uma mudança de modelo, de um caminho da servidão, onde o Estado é o protagonista e a sociedade é refém desse modelo estatal, para o modelo de caminho da prosperidade. O ministro Paulo Guedes fala em todas as suas manifestações, onde o Estado deixa de ser protagonista e quem é o verdadeiro protagonista é a sociedade, é o cidadão, é o indivíduo, é o empreendedor. São as pessoas que têm a capacidade de fazer a mudança. Mas não é uma mudança fácil. Toda mudança estrutural tem um custo. E o Brasil está vivendo esse momento. A gente está com mudanças como a nova Previdência, que é uma mudança muito estrutural, importante, tornar o modelo mais sustentável para que os nossos filhos, netos, não entrem num avião que está caindo. Você tem a mudança na parte tributária, que é uma mudança estrutural importante também, de um novo sistema tributário. O sistema atual é um sistema complexo, é um sistema burro, é um sistema com muita sonegação, baixo resultado, alta complexidade, muita discricionariedade, muito papel. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se pagar impostos. Pô, o Estado atrapalha até na hora de pagar imposto. Pô, não pode ter distorção maior. O Estado tinha que facilitar a vida das pessoas que querem pagar os impostos, que querem cumprir com os seus deveres cívicos. Então, a mudança estrutural é uma reforma importante, vem sendo discutida há anos e que precisa ser enfrentada. Nós não podemos mais empurrar essas mudanças estruturais com a barriga. Terceira mudança importante, Pacto Federativo. Rediscutir a divisão de atribuições, responsabilidades e dos recursos que vão ser divididos nas 3 esferas de governo. Você tem os municípios, você tem os estados, você tem a União. Hoje, a União concentra grande parte desse poder. Aproximadamente 70% de todos os recursos ficam para a União, em torno de 20%, 25% para os estados, em torno de 5%, 10% para municípios. Só que as pessoas vivem nas cidades. É lá onde acontece o dia a dia, onde estão os maiores desafios, onde tem as questões de saneamento, saúde, educação. Mas o poder fica concentrado em Brasília. Então, todo mundo tem que ir para Brasília, com o pires na mão, pedir um favor, pedir um recurso, pedir um repasse, pedir uma transferência. Não deu certo esse modelo. Então, a rediscussão do Pacto Federativo é uma mudança estrutural necessária que precisa ser enfrentada. Quarta mudança estrutural necessária, repensar o tamanho do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem aproximadamente 36% do PIB, fica com o Estado. Se você considerar mais dívida, em torno de 7% do PIB, isso dá um valor muito expressivo. 43% da economia na mão do Estado, que não é um bom gestor, que não tem os melhores indicadores e que não tem um track record, um histórico no Brasil de fazer bem feito. Então, rediscutir o tamanho do Estado é uma mudança estrutural. O Estado tem que saber o que ele vai fazer, mas, acima de tudo, aquilo que ele vai deixar de fazer, que ele não faz bem, que ele tem que reconhecer que não faz bem. E aí as privatizações, as concessões são fundamentais. Com isso, a gente vai reposicionar o Estado, diminuir o Estado, para que ele tenha foco em servir a sociedade. O foco do Estado parece que é mais se servir da sociedade do que em servir a sociedade. Então é uma mudança estrutural muito importante. A quinta mudança estrutural, aumentar produtividade e competitividade do Brasil. Como eu falei no início, os indicadores do Brasil internacionais de produtividade e competitividade são muito ruins. Um trabalhador brasileiro é aproximadamente 20% de produtividade em relação ao trabalhador americano. Nós estamos muito atrás. Então, mudar essa matriz
e criar um ambiente produtivo e competitivo é uma mudança estrutural. Porque mexe com subsídios cruzados, mexe com reserva de mercado, mexe com uma certa acomodação do Brasil, que vivia uma economia fechada. Então, a sexta mudança estrutural está ligada a isso, que é a abertura de mercado. É o Brasil se integrar às grandes cadeias globais, que países desenvolvidos já fazem parte. É uma mudança estrutural porque vai fazer com que a gente tenha que trabalhar mais e melhor. A gente vai ter que produzir mais e melhor. A gente vai ter que gerar mais valor. A gente vai ter que ser mais inovador. A gente vai ter que pensar como prover um serviço e um produto de maior qualidade. Não é fácil, dá trabalho competir no mercado global. Tem muita gente boa no mundo, mas não tem outra saída a não ser fazer parte. Com a tecnologia, com a inovação em escala global, ficar de fora não é uma opção. Nós precisamos nos integrar. A sétima mudança estrutural é a transformação do Estado. Nós temos que preparar o Estado brasileiro para esses próximos anos. É um ano com tecnologia, são anos que vão usar Big Data, blockchain, o uso de dados e de evidências para a elaboração de políticas públicas. É um Estado que precisa ser mais dinâmico, mais flexível, mais orientado a resultado e menos orientado a processos. É um Estado que tem que reposicionar o seu foco no cidadão e não na burocracia. É uma mudança estrutural que tem 3 grandes pilares. Um é a transformação digital. Nós estamos desde janeiro fazendo um trabalho muito grande de transformação digital. Já transformamos 320 serviços que eram prestados de maneira presencial para um formato digital. Até o final da gestão vão ser mais de 3.000 serviços que vão estar digitalizados. Isso significa uma economia para o governo de aproximadamente 3,5 bilhões e para a sociedade, com o tempo que o cidadão gasta se deslocando, indo no estabelecimento, indo na repartição pública, fazendo o pedido, entrando na fila, pegando um transporte público, muitas vezes vai no lugar errado ou chega depois do horário do expediente. É uma economia que ultrapassa 3,5 bilhões. Então, um valor muito significativo. Fora o tempo da sociedade, é o tempo que a sociedade vai poder produzir, vai poder ter lazer, vai poder ficar com a sua família e não preso na burocracia brasileira. Primeiro pilar, então, transformação digital. O segundo pilar é a transformação institucional. É rever a estrutura do Estado. O Estado brasileiro, hoje, é uma estrutura grande, inchada, pesada, vários níveis hierárquicos, várias áreas, núcleos, chefias, chefe do chefe do chefe do chefe. Tudo isso atrapalha o fluxo de informação, atrapalha o processamento de pedidos, a geração de ideias, de novos produtos, novos serviços que o Estado presta para a sociedade. Então, simplificar institucionalmente o Estado é uma mudança estrutural importante que faz parte da transformação do Estado. E o terceiro eixo é a parte de pessoal. As pessoas são a base de qualquer organização de alto desempenho. Você tem que ter mecanismos de seleção, de capacitação, de promoção e de reconhecimento que gerem produtividade e qualidade nos serviços prestados. O modelo atual do Brasil não atingiu esses resultados. E como é que a gente pode avaliar isso? Se você faz qualquer pesquisa reputacional no Brasil hoje, sobre o Estado brasileiro, sobre os governos, a reputação é péssima. A sociedade brasileira não acredita no Estado. Não acredita nos governos, nos 3 níveis, prefeitura, estados, municípios. E com razão, não acredita pelos altos níveis de corrupção, pelos altos níveis de burocracia, por falar uma coisa e fazer outra, por não ter esse compromisso com o resultado. Então, repensar e transformar
a parte de pessoas é fundamental para a gente poder participar e ter uma gestão pública mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. Os desafios não são pequenos, são muito grandes. Para isso, a gente precisa de gente séria, comprometida, com autonomia para fazer o que precisa ser feito. Mesmo que no curto prazo isso possa ser impopular. E aí a escolha que os líderes públicos, que os agentes públicos e que os governantes têm quando assumem o poder. Eu posso optar pelo caminho mais fácil, da popularidade plena, de fazer as mudanças superficiais, ou aquele caminho mais lento, demorado, das mudanças estruturais, que podem reduzir a minha popularidade, mas certamente vão aumentar a minha credibilidade. E aí vai ser a diferença entre um bom gestor, um bom governante, um bom líder público e aquele que veio para fazer mais do menos. Mais do mesmo é o que a sociedade não quer. Mais do mesmo não é o mandato popular que o presidente Bolsonaro recebeu. É um mandato de mudança, como eu falei, e de mudança estrutural. É uma mudança de modelo. Deixar um pouco de lado o modelo da social-democracia que governou o Brasil nos últimos 30 anos para testar o modelo da liberal-democracia. Modelo baseado em indicadores, baseado em melhores práticas, baseados em dados e evidência. Que não vai reinventar a roda. Vai fazer aquilo que deu certo em outros países e que vai dar certo no Brasil. Vai dar certo porque o compromisso é com o acerto. E no caminho, terão que ser feitos ajustes, correção, aquele ajuste fino que toda mudança estrutural requer. Mas se nós não enfrentarmos isso no início de um governo, certamente não vai ser feito. Por isso, o primeiro ano de uma gestão ele é fundamental. É o ano onde você coloca os seus projetos principais para rodar, os seus desafios principais para serem alcançados, onde você tem que comprar as principais brigas, onde você tem que abrir mão do seu capital político para fazer essas mudanças. Então, debates, como promovido pelo Instituto de Formação de Líderes, são fundamentais, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos debatendo visão de mundo, nós estamos debatendo para onde nós queremos ir, quais são os modelos que a gente quer seguir e quais são os princípios e valores que vão orientar a nossa atuação. Dentro do governo federal, comecei na transição, em outubro, conheci muita gente boa, muita gente séria, muita gente comprometida. Tecnicamente, nós temos as pessoas, nós temos os sistemas, nós temos os recursos. Nós temos o mandato popular, nós temos a liderança, presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes e outros ministros, Onyx Lorenzoni, Ricardo Salles e outros comprometidos com essas mudanças estruturais. Mas quem quer facilidade, quem quer popularidade, quem quer resultados rápidos, não pode fazer parte dessa mudança. Então a sociedade precisa participar. E aí o presidente Jorge falou, Guilherme também, muito bem. São vocês que deram o mandato, seja quem votou ou quem não votou. Vocês que pagam a conta, os pagadores de impostos. E vocês que vão ser os prejudicados ou os beneficiados por um governo que faz ou não faz as mudanças estruturais. Então, o momento chave, que é o primeiro ano de uma gestão, ele tem que ter a participação da sociedade. Vocês têm que criticar, vocês têm que elogiar, vocês têm que apoiar, e a sociedade brasileira tem feito isso. A mudança da nova Previdência só aconteceu porque a sociedade participou. Nas redes sociais, na rua, quando estava desandando, a sociedade foi lá e deu o recado. A gente quer que
que as mudanças sejam feitas. A gente entende que a Previdência precisa ser mudada. E isso faz toda a diferença. Nunca o Congresso brasileiro teve um protagonismo tão grande. Isso é importante. Isso faz parte do processo evolutivo das instituições públicas. O Congresso brasileiro não é e não pode ser um mero carimbador de projetos executivos. Ele tem que ter o seu protagonismo, ele tem que participar do debate, ele tem que qualificar os projetos. E é isso que o Congresso tem feito. Outro projeto importante que foi aprovado pelo Congresso foi a MP 881, da Liberdade Econômica, que ela reposiciona a relação entre Estado e cidadão. De uma relação vertical, onde o Estado manda e o cidadão obedece, por uma relação mais horizontal, onde o Estado não tem mais protagonismo do que a sociedade. Então lá foram colocados na lei o princípio da boa-fé do cidadão, o princípio da intervenção mínima e subsidiária do Estado. O Estado, para intervir na sociedade, ele tem que justificar. Por isso tem que ter uma análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório existe nos Estados Unidos desde o início da década de 80. Nós estamos 40 anos atrasados. Nada mais do que antes de qualquer intervenção do Estado, ele tem que fazer uma análise técnica de custo-benefício, de alternativas de intervenção para optar por aquela que é melhor para a sociedade e não aquela que é melhor para o burocrata. Então, de novo, é tirar o foco do Estado e botar o foco e a energia em favor da sociedade. A MP da Liberdade Econômica tira e acaba com a exigência de alvarás, permissões, autorizações para qualquer atividade de baixo risco. Já que o direito ao trabalho, a produzir, a gerar valor é um direito inalienável do cidadão, não cabe ao Estado dizer quem pode e quem não pode produzir. O Estado só se justifica se aquela atividade for gerar algum tipo de risco para a sociedade. Caso contrário, nós não temos que ficar pedindo a bênção para o Estado para abrir um pequeno comércio de rua, uma costureira, um sapateiro, uma atividade que não vai gerar nenhum tipo de risco. Então o Estado tem que atuar de forma técnica, de forma previsível e tem que fazer uma matriz de risco, definindo onde ele vai atuar e onde ele não vai atuar. Se tem risco, justifica uma atuação. Se o risco é grande, proporcional ao tamanho do risco. Agora, se não existe risco, deixa a sociedade produzir, deixa a sociedade trabalhar. No momento que a gente precisa pedir para o Estado autorização para produzir, você tem uma inversão de valores brutal. E a Ayn Rand, no seu livro clássico, A Revolta de Atlas, mostra uma sociedade que é refém da burocracia. Uma sociedade onde, para produzir, você tem que pedir favor. Nós precisamos acabar com isso no Brasil. E a MP da Liberdade Econômica, ela realmente busca a liberdade econômica. Ela busca deixar para a sociedade esse poder, que é dela. De produzir, de trabalhar, de qualquer dia e horário, de poder escolher o que vai produzir. Tirar esse poder da burocracia. Tirar esse poder excessivo, arbitrário, discricionário do Estado. Ela traz também a necessidade dos órgãos públicos fixarem prazos. Pô, é óbvio. Como é que não vai ter prazo? Como é que você vai pedir uma licença e você não sabe quanto tempo vai demorar? Onde aqueles que são do mesmo partido ou são amigos têm um tratamento diferente daqueles que não são. A MP da Liberdade Econômica, ela obriga o Estado a ter um tratamento igual para as pessoas na mesma situação. O Estado não pode ficar discriminando cidadãos na mesma situação. Conceitos praticados em países envolvidos, em países da OCDE, mas que no Brasil, por incrível que pareça, não eram praticados. Não eram porque existia um preconceito contra a sociedade, um excesso de paternalismo, de tutela, de que cabe ao Estado dirigir tudo, intervir em tudo, escolher quem vai ter sucesso e quem não vai ter. Isso é errado.
Isso é moralmente condenável. Isso gera corrupção, arbitrariedade. E os fatos do Brasil, do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato, mostram, na prática, os resultados de um Estado interventor, que quer escolher os campeões e os perdedores. O Estado tem que fazer regras impessoais, abstratas, gerais, e não para favorecer A, B ou C. É uma mudança de modelo. É uma mudança estrutural. Mas, novamente, esse é um mandato popular. A sociedade escolheu esse caminho. Nós, agentes públicos, temos que cumprir e executar o que foi escolhido nas urnas pela sociedade. Nós não podemos mudar o rumo, simplesmente ignorar o que a sociedade escolheu por uma questão ideológica, arbitrária. O desafio do governo é um desafio muito grande, mas a sociedade tem dado o apoio total. A sociedade tem participado nas redes sociais, tem participado nas ruas, e isso gera resultados, gera consequências. O Congresso brasileiro está mais qualificado, tem uma geração muito nova que entrou lá para fazer um trabalho sério, que tem discutido os assuntos, tem muita gente boa querendo fazer diferente. Então é importante para quem está do lado de fora acompanhar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Todos nós somos protagonistas, cada um no seu lugar, cada um dentro das suas responsabilidades, dentro das suas atribuições, dentro das suas capacidades. Mas o nosso país e o nosso futuro dependem das nossas ações e das nossas omissões. Então, uma escolha que está na mão de cada um de nós. O que a gente quer para o nosso país e como a gente pode contribuir para chegar lá. Mais do que falar, eu queria fazer um convite para vocês participarem, proporem, criticarem, sugerirem, mas não ficarem cruzados, de braços cruzados, ficarem assistindo sem fazer parte. Oportunidades como essa não passam duas vezes. Eu estou no governo porque eu acredito na mudança. Eu acredito que é possível fazer diferente. Eu acredito nas pessoas que estão lá. Acredito no ministro Paulo Guedes, brilhante, genial, tem um plano inteiro na cabeça dele. Que está lá porque ama esse país, porque quer ver o Brasil dar certo. Acredito no presidente Bolsonaro, corajoso, destemido, autêntico, que também não tem medo de fazer as mudanças estruturais. Se a gente, como sociedade, como país, fizer parte, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Eu tenho certeza que as mudanças que a gente está fazendo vão deixar um legado estrutural. A transformação digital, a transformação institucional, a revisão do Pacto Federativo, a reforma tributária, a nova Previdência, são mudanças que em 5, 10, 15, 20 anos vão gerar resultados muito expressivos. Então cabe a todos nós decidir se a gente quer a pílula vermelha ou a pílula azul. Eu escolhi a pílula azul, da mudança estrutural. E convido vocês a fazer parte dessa mudança. Muito obrigado. Bom, e pelo visto o nosso quórum aqui está aumentando e eu dou uma saudação aqui para os alunos da Unibis. Levanta a mão aí o pessoal que veio aqui prestigiar o nosso fórum. Bom, e chegou a hora do nosso primeiro painel, Estado Mínimo, Sociedade Máxima. Mas antes de anunciar os participantes, com a palavra eu convido aqui ao palco o diretor de eventos do IFL de São Paulo, Renan Falcão Vaz. Obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal. Só a minha apresentação aqui. Vamos lá.
Boa tarde. Vamos lá. O nosso problema de excesso de tributação, hiperregulamentação e benefícios para amigos do rei não vem de hoje. De acordo com dados do Porto de Liverpool, em 1808, o Brasil era o maior exportador de algodão para a indústria têxtil da Inglaterra. A produção de algodão de alta qualidade era um negócio que gerava riqueza para muitas pessoas, sobretudo na região de Pernambuco e Maranhão. Entretanto, o Brasil de hoje não é uma potência na produção de algodão. O que aconteceu então? Para muitos, o nosso país deixou de produzir algodão para focar na produção de café. Para outros, alguma praga devastou as plantações na época, mas a realidade não foi essa. O que aconteceu foi que a família real portuguesa, em sua chegada ao Brasil, precisou aumentar a arrecadação para manter a sua vida de luxo e privilégios. Então, qual foi o caminho escolhido? O caminho da austeridade? Não, é claro que não. O caminho escolhido foi, como sempre, o mais fácil. Foi escolhido o mesmo caminho que nossos governantes até hoje escolhem em momentos de crise. A família real aumentou a taxação sobre os produtores de riqueza, que naquela ocasião eram os fazendeiros que produziam algodão. O efeito foi exatamente esse que vocês estão imaginando. Nossos produtores perderam a competitividade e quebraram. Bom, essa história mostra que o intervencionismo estatal começou antes do Brasil Império. E o problema é que a intervenção do Estado na economia de um país causa grandes distorções. Distorções essas que demoram para aparecer e levam mais tempo ainda para serem eliminadas. Um exemplo disso foram os empréstimos bilionários do BNDES para amigos do governo, iniciados na era FHC e intensificados nos governos do PT. O estímulo artificial até gerou um resultado de curto prazo, mas causou e ainda causa um desequilíbrio enorme em nossa economia. Os nossos governantes têm como foco vital a reeleição e a perpetuação no poder. Eles criam leis protecionistas, isenções fiscais e tributárias. Com isso, é gerada uma complexidade no comércio exterior. Sem alternativa, quem acaba pagando essa conta são os pequenos empresários e a classe média. Outro grande problema brasileiro é a nossa super Receita Federal. Ela legisla, julga, interpreta, autua e tem bônus por autuação. Isso tudo gera um sistema disfuncional. As multas cobradas pela Receita Federal no Brasil representam 12% do PIB. Só para termos uma base de comparação, em outros países isso representa, em média, 0,5%. O resultado desse incentivo perverso é que as empresas no Brasil são feitas para não crescer. Muitas vezes vale mais a pena abrir outro CNPJ ao invés de aumentar a produção já existente. Outras vezes, o empresário acaba criando uma estrutura cara, confusa, complexa e perigosa para pagar menos impostos. Em alguns casos, ele opta por uma terceira via na qual, subitamente, um fiscal da Receita diz ao empresário que ele não deve mais nada ao fisco, e os dois acabam lucrando bastante com isso. E não é por coincidência que observamos o maior índice de corrupção e sonegação nos países com maior e mais complexa carga tributária. Por fim, eu gostaria de falar sobre um fenômeno que, ao meu ver, atualmente é um problema ainda maior do que o aumento de impostos. Para quem conhece a curva de Laffer, sabe que a carga tributária tem um limite natural, mas a regulação é potencialmente infinita. A regulamentação estatal está aumentando no mundo inteiro, mas por aqui talvez estejam exagerando. Cada dia é uma nova. Eis algumas das mais recentes. Multas para pedintes nas ruas. Criação de um novo tipo de carteira para carros automáticos. Se o colarinho do chopp é chopp ou não é. Obrigatoriedade de carregadores de celular nos bancos dos aviões. Proibição de desconto para mulheres em boates e bares. Faróis do carro ligados até de dia. Proibição de sal na mesa, entre outras tantas. E é assim que se perde a liberdade, com uma regulamentação por dia. Acredito que a maioria aqui gostaria que o Estado fosse menor. Mas quem se apropriaria das funções exercidas por ele? Quem cuidaria dos setores como saúde,
educação e segurança. Sim, empresas privadas que tenham como foco gestão e eficiência e que prestem melhores serviços para seus clientes. Precisamos ter menos regulamentação para que o indivíduo possa decidir o que é melhor para a vida dele. Precisamos reduzir este Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para os pagadores de impostos, que interferem na vida do cidadão e do empresário. Com isso, eu chamo o próximo painel pedindo menos Estado, mais sociedade. Obrigado. O brasileiro vai investir melhor, vocês vão ver. Eu vim para XP porque hoje eu sei que é o melhor jeito de investir. É um modelo diferente, é um modelo mais eficiente, mais justo. A gente é de uma geração que está tudo se transformando, né? Já percebeu o jeito que você pede comida, que você pede táxi, que você ouve música. Depois eu vou para você, tá tocando. De também mudar o nosso jeito de investir. Se você experimentar a XP hoje, eu garanto que você não volta atrás. Depois eu vou para você, tá? Esse aí eu não sei volume, não sei nada, acabou de chegar. Não existe sucesso sem clareza de objetivo. Não existe formato, existe presença. Na proximidade nasce a liberdade de trocar. E na troca, a possibilidade de mudar opiniões. Nosso maior legado é a capacidade de refletirmos juntos. E a confiança de que, mais do que transações, criamos juntos novas realidades. Pautamos conversas com ousadia e reverência. E vemos diariamente o quanto trocar ideias pode abrir caminhos. Porque no fim do dia, o diálogo ainda é a maior tecnologia que temos. O Grupo Jovem Pan é um ecossistema que cria espaços para as conversas. Porque não existe relevância sem a capacidade de mobilizar as pessoas. Vai entrar outro na sequência, não vai nem pausar, já vai entrar. Grupo Jovem Pan, o diálogo em primeiro lugar. E a burocracia que sufoca a economia e torna um país difícil para se fazer negócios. Mexendo umas coisas em cima da hora, é isso que dá. A medida provisória da liberdade econômica foi aprovada na Câmara e no Senado. O Senado aprovou na noite de ontem o texto da medida provisória da liberdade econômica. O Senado aprovou a Lei de Liberdade Econômica. Agora o Thiago fala. Já. Chegou a hora do nosso primeiro painel, Fórum Liberdade e Democracia, IFL, Mitos e Fatos da Jovem Pan. E justamente o tema é esse, Estado Mínimo, Sociedade Máxima. Para mediar o nosso primeiro painel, eu convido ao palco meu colega de Jornal da Manhã da Jovem Pan, todos os dias estamos cedo por lá, cientista político, autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo e também Direitos Máximos, Deveres Mínimos, comentarista da Jovem Pan, aliás, a única pessoa que eu conheço que usa gravata borboleta, Bruno Garchagen. Gostou, né? Tempo ali? Fica aqui, por favor. Bom, agora os debatedores, eu convido ao palco o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, bem. Aqui também conosco Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser.
Aqui conosco também Renata Barreto, que é economista. Onde está você, Renata? Onde está a Renata? Onde é que está, Bruno? Já chega. Bom, eu vou chamar então, na sequência, a nossa Cristiana Arcangeli, que eu já vi por aí, empreendedora e apresentadora do Shark Tank. Por favor, Cristiana. Por favor. Bruno, a gente vai tocando e aguardando a nossa outra convidada, tá bom? Bom painel para todos. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por cada um de vocês ter dedicado um tempo das suas vidas para participar desse evento fantástico, com temas cruciais para o presente do país. A gente está sempre acostumado a falar sobre o Brasil na perspectiva do futuro, né, como se o presente não existisse. Então é fundamental que a gente retome o tempo histórico para começar a falar do presente e resolver os problemas do presente. Não adianta tratar de futuro, pensar no futuro, organizar o futuro, sem fazer o que precisa ser feito no presente. Durante as primeiras intervenções aqui do Paulo, do Georges, dois assuntos que eles falaram que são importantes. Primeiro, o intervencionismo do Estado ao longo da história brasileira. E o segundo é de que maneira que se trabalha isso. E uma parte dessa intervenção, ela se traduz na vida em sociedade, e no âmbito econômico isso tem um papel importante naquilo que o país consegue ou não se desenvolver e prosperar, que é a criação de direitos que, no fundo, são privilégios, porque dedicados a grupos específicos, esses privilégios são encarados ou são vendidos para a sociedade como sendo direitos, e essa confusão ela resiste, persiste e faz muito mal ao país. Dois dos melhores livros que eu li nos últimos anos, por acaso escritos por mim mesmo, o primeiro chamado Pare de Acreditar no Governo, que eu faço justamente essa trajetória do intervencionismo no Brasil, e o segundo, lançado no ano passado, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que é a Escola do Brasil. Nesses dois livros eu trato basicamente dos assuntos que foram apresentados aqui pelo Paulo Weber e pelo Georges. E eu recomendo todo mundo a ler esse livro, são dois livros brilhantes, escritos de forma muito interessante, e a genialidade dos dois livros só rivaliza com a modéstia do autor. Então, por favor, leiam, comprem o livro. Bom, a ideia do painel é discutir nessas... Olá, Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Discutir essas duas dimensões entre o tamanho, responsabilidade, o papel do Estado e de que maneira o Estado se relaciona com a sociedade, de que maneira que os indivíduos dentro da sociedade se relacionam com esse mesmo Estado. Então, nós temos uma construção histórica do Estado brasileiro que foi sendo ampliado ao longo de um processo e por razões diversas, e a sociedade, nesse processo e nessa relação, foi relegada a um segundo plano. E quando se tem dentro de uma sociedade uma mentalidade intervencionista, uma cultura estatista, uma ideia de que o Estado deve ser o grande protagonista do desenvolvimento social, político e econômico, obviamente essa mesma sociedade vai produzir políticos que, uma vez no poder, ratificarão essa ideia, essa posição, e uma vez no poder farão com que o Estado seja ainda mais protagonista. Nós estamos passando agora num momento de discussão dessas ideias. Até recentemente, nós, sociedade brasileira, nem nos preocupávamos muito com a política. A preocupação política, em termos gerais, é algo recente, e a gente descobriu que o governo existe, que o governo atrapalha. E a gente está discutindo agora quais são essas dimensões, de que maneira a gente pode solucionar esses temas tão importantes. Então, indo para o tema principal do painel, que é o Estado Mínimo e Sociedade Máxima, eu queria abrir os trabalhos aqui com o economista Alexandre Schwartzman, e colocando para você, Alexandre, a seguinte questão. Que Estado nós temos hoje e que Estado a sociedade precisaria construir e defender para que não ficasse essa situação de agora em que há um protagonismo maior do Estado que atrapalha e a sociedade pudesse, de fato,
florescer, enriquecer, prosperar e construir um Estado mais adequado. E que Estado seria esse? Tudo em 5 minutos, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, agradecer a pergunta, agradecer o convite, né, saudar os demais participantes do painel e os parabéns pelos organizadores. É bacana ver uma sala grande como essa, tomada de gente. Perdão da imagem já muito desgastada, há 30 anos a gente não encheria uma Kombi se viesse discutir um assunto como esse. Eu acho que isso já ajuda um pouquinho a pensar na resposta. Que Estado a gente tem hoje? A gente tem um Estado que vive basicamente para se servir. Eu acho que está ficando crescentemente claro a esse respeito. A gente viu, passamos um processo grande de discussão da reforma previdenciária, e à medida que a gente ia discutindo essa reforma e a reação a ela, né, que foi bastante violenta do ponto de vista político, não, estou sendo metafórico, é claro, né, fazer só uma certa violência aos dados, a violência à realidade, mas assim, violência física a gente ainda não chegou. Mas ficou cada vez mais claro que o Estado brasileiro foi constituído basicamente em torno da ideia de servir grupos que se apropriaram desse Estado ao longo do tempo. Para usar a tipologia, ficou famosa no livro do Acemoglu e Robinson, Why Nations Fail, porque as nações fracassam, né? E a tese principal do livro é que nações que deram certo foram nações que conseguiram criar instituições políticas e econômicas inclusivas, né? Inclusivas que basicamente dessem a possibilidade em que o sucesso das pessoas, né, ele derivasse fundamentalmente da capacidade dessas pessoas trazerem coisas novas, de inovarem, e no processo de inovação, obviamente, quem está inovando está pensando em ganhar dinheiro, não está nenhum grande fim além disso, mas, enfim, que nesse processo de inovação é que você consegue os aumentos de produtividade que levam a países que têm sucesso, né? Enquanto países de instituições políticas e econômicas extrativistas, né, são países que podem até dar certo durante algum tempo, mas eventualmente, pela falta de crescimento de produtividade, não conseguem levar esse crescimento adiante. Se isso lembra alguns países muito próximos a nós, não é por acaso. Acho que essa tipologia ela não veio da cabeça dos autores, ela veio numa observação muito clara do que está acontecendo no mundo. E o que são instituições políticas extrativistas? São basicamente instituições que permitem a determinados grupos mais próximos do poder, né, de canalizarem para si um pedaço da renda da sociedade. Aí a gente vê diversos mecanismos, e eu diria que o Estado brasileiro é absolutamente claro a esse respeito. Quer dizer, desde o seu tamanho medido puramente como quanto se arrecada de imposto, quanto do PIB brasileiro passa por dentro do setor público, né? Então, eu recentemente publiquei um capítulo, na verdade, num livro organizado pelo Centro de Debate de Políticas Públicas, né? Quer dizer que o Brasil era um país transgênero, né? Era um país emergente, mas que se acreditava uma social-democracia europeia. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem um nível de gasto público que o coloca firmemente no primeiro decil, né, dos países que mais gastam no mundo. Nossos companheiros ali são a França, a Finlândia, a Dinamarca, né, países que têm um gasto público elevado. Quer dizer, o gasto público brasileiro é próximo à metade do PIB. Né? Para ter uma ideia, a Alemanha é um país, é uma social-democracia europeia, um pouco menos do que já foi no passado, está no segundo decil. Né? Estados Unidos não está nem no segundo, está no terceiro decil entre os países que mais gastam. Então, qual o Estado que a gente tem? Em primeiro lugar, um Estado que gasta extraordinariamente. E, obviamente, para se financiar, ele também tributa extraordinariamente, e não apenas tributa extraordinariamente, mas ele tributa de uma forma extraordinariamente ruim. Né? Quer dizer, as estimativas, sempre discutíveis, mas, enfim, eu acho que elas dão uma ideia muito nítida do que está acontecendo no país. Sugere lá que uma empresa média no Brasil gasta 2.400 homens-hora ano, tarefa de pagar impostos. Não estou dizendo quanto elas precisam trabalhar para gerar o dinheiro para pagar o imposto, não é isso. É basicamente quanto que elas precisam devotar dos seus recursos para uma tarefa de pagar impostos. Enquanto, numa média de OCDE,
né, boa parte das são social-democracias, a gente está falando alguma coisa da ordem de 300, 400 homens-hora ano, a gente está aqui no Brasil falando 2.400 homens-hora ano. Quer dizer, não é só uma carga tributária pesada, que tem que ficar próximo ao volume de gastos que a gente tem, portanto, essa carga imensa, mas também uma carga que gera, né, um peso adicional sobre as empresas na forma desses encargos que de alguma forma aparecem. Também é um Estado que se imiscui, né, não só no domínio econômico, mas em vários outros, por forma de regulação, e também é um Estado, quando eu falo em termos do gasto, não estava me referindo ainda às empresas estatais, também é um Estado onde, apesar de um processo de privatização razoavelmente bem sucedido, a gente ainda tem uma presença forte do Estado na área bancária, os 2 maiores bancos do país, a gente tem na área de exploração de petróleo, na área de geração de energia, enfim, vários outros segmentos em que o Estado brasileiro é atuante. Então, que Estado a gente tem? A gente tem um Estado que, assim, de novo, perdão do clichê, é um Estado balofo, né? É um Estado que é um dado curioso, né? Quer dizer, um Estado que gasta 50% do PIB, mas, ao mesmo tempo, não provê aquilo que a gente espera. A segurança é ruim, né? As cortes, né? Não precisa nem comentar a respeito, infraestrutura pobre, saneamento tem falhas gritantes, enfim, nitidamente, quer dizer, para que esse Estado ele existe? Ele existe, acho que basicamente para satisfazer um determinado grupo que conseguiu, de alguma forma, se apropriar desse Estado pela sua proximidade, né? A gente vê, estava falando, pouco antes de chegar, estava falando da história do BNDES, que realmente é um negócio absolutamente gigantesco, mas que empalidece, na verdade, inclusive porque foi feito uma vez, não consegue ser feito todo ano, empalidece perto do volume de transferência de renda que é operado pelo Estado brasileiro a favor de certos grupos privilegiados. Então, que Estado a gente tem? A gente tem um Estado que a gente não quer, a gente tem um Estado que um grupo relativamente pequeno de brasileiros quer e que, de alguma forma, finge que não tem nada a ver com eles. Que Estado a gente quer? A gente quer o oposto disso. A gente quer um Estado que vá se dedicar exatamente àquilo que a gente imagina que são as funções pelas quais o poder público apareceu em primeiro lugar. Tem que prover segurança, né? Tem que prover a defesa nacional, né? Algum acesso à saúde, mas a gente não quer nada que seja muito diferente disso. Então, a gente tem uma distância gigantesca entre o que nós temos hoje e o que a gente poderia almejar como um Estado para o futuro. Eu não falo nem numa questão de Estado mínimo, eu acho que, assim, quais são as funções que a gente deveria, que nitidamente são funções que são melhor desempenhadas pelo poder público. Existem algumas, né? São, caso você estava falando, cortes, segurança, defesa nacional, tudo isso daí, obviamente, cai, acho que dentro do que a gente imagina que seja o poder público que vai prover. E um poder público que consiga fazer isso, ao invés de ter essa situação extraordinária em que o volume de gastos é estúpido, e no final das contas a gente está discutindo nesse exato momento, né, se o Estado, no caso do governo federal, se vai ter gastos suficientes para, basicamente, prover os serviços que a gente precisa, né? E toda a discussão que passou, ganhou fôlego na imprensa essa semana, se deve ou não manter o teto de gastos públicos para o governo federal, porque aparentemente a gente não está conseguindo caber dentro disso. É uma coisa curiosa, né? Você basicamente pegou um terno, não exatamente um terno, já estava meio grandinho, né? Não é um terno exatamente, uma pessoa fininha, e a pessoa continua ganhando peso. E a ideia, não, a gente não vai perder peso, não. O que a gente vai fazer é tentar dar um jeito de alargar ainda mais esse terno. Realmente acho que a discussão no Brasil ainda está bastante fora do prumo. Então, eu vejo com animação que hoje em dia tenha mais gente interessada, talvez seja, não é para discutir o presente, não o futuro, mas talvez esse presente de agora seja um prenúncio de um futuro em que a gente vai ver uma sociedade que cai em si sobre quem de fato são os exploradores da sociedade brasileira nesse exato momento. Obrigado, Alexandre. Cristiana Arcangeli, você é empreendedora, da parte de quem trabalha, da parte de quem produz. O que você pensa a respeito dessa ideia do Estado mínimo, sociedade máxima,
E de que maneira que isso, no seu dia a dia como empreendedora, de que maneira que esse tipo de Estado que nós temos hoje, que o Alexandre descreveu com muitos detalhes, como que esse Estado atrapalha a sua vida profissional e, obviamente, atrapalha a vida de todos aqueles que trabalham com você. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Estou bastante honrada de estar aqui. Obrigada, Jorge, obrigado, EFL, pelo convite. Gostaria de cumprimentar meus colegas de painel. E é uma satisfação mesmo poder discutir esse assunto, que é um assunto que já devia estar sendo discutido há muitos anos. E eu tenho uma pequena apresentação, não sei se tem um passador, não sei como é que ficou isso. Está com alguém? Deve estar aqui, peraí. Vou aproveitar e vou falar em pé. Então, eu acho que, bom, a maioria das pessoas que está aqui deve me conhecer basicamente pelo Shark Tank Brasil, né? Mas a minha história começou um pouquinho antes disso, em 86, quando eu vendi a minha cadeira de dentista por $16 mil para criar minha primeira empresa, que foi a Fitoervas. Então, essa empresa começou com 3 funcionários, uma casinha aqui na Vila Olímpia. E eu vendi, fiz um exit 12 anos depois para a Bristol Myers, a empresa já era líder no seu segmento. E tinha 800 funcionários. Em paralelo a isso, criei uma empresa na época dos anos 90, quando o Collor abriu importação, que foi a maior distribuidora de cosméticos, de produtos de beleza internacionais. Depois disso, criei uma outra marca, a Cosméticos, que eu fiz um exit alguns anos depois para a Hipermarcas. E depois, a minha terceira marca, quinta empresa, que foi a Cosméticos, aliás, a Beauty, que hoje lançou uma nova categoria no Brasil e no mundo, que é alimentos com colágeno. Por que eu contei essa história inteira? Na verdade, eu contei essa história para dizer para vocês que eu passei por mais ou menos uns 15 planos econômicos. Hiperinflação, confisco, sei lá, congelamento de preço, uns desafios de uma economia completamente desorganizada. Bom, gente, 3 vezes mudaram o nome da moeda, 2 vezes tiraram 3 zeros. Então, assim, era uma coisa completamente maluca que provavelmente grande parte desse público que está aqui, que deve ter em torno de 30 anos, não viveu. Isso mostra que apesar de tudo isso, o brasileiro é um bicho muito empreendedor. Assim. Acho que a gente é um país muito empreendedor. E a missão e o meu propósito era empreender apesar de todo esse desafio, que é empreender em um país desorganizado como era o Brasil. Mas, assim, eu sou brasileira. Eu acredito no Brasil. Eu não tenho plano B. Meu negócio é investir no Brasil. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo, cheio de oportunidade. Só precisava de uma organizaçãozinha, e eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente chegou nesse momento agora, para se colocar numa posição que o Brasil sempre mereceu estar. Uma posição de um país para ser um líder mundial. Eu acredito que a gente tem toda a condição para fazer isso. Eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem disso. E o governo, apesar de falar umas coisas berradas aí de vez em quando, e que dá uma incomodada no ouvido da gente, está falando as coisas erradas, mas está fazendo as coisas certas. Tem uma equipe incrível atrás do Bolsonaro, fazendo as coisas certas. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, sim, de, pela primeira vez, pelo menos em toda essa minha trajetória maluca que eu contei para vocês, ver um Brasil diferente, ver um Brasil melhor. Ver onde o empreendedor vai ter o desafio de empreender, e não o desafio de empreender num país onde é quase impossível você ficar combatendo o governo, né, que é a situação que a gente vive hoje. Então, eu quero saber, como a gente tem pouco tempo, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro deles eu acho que a gente, para conseguir isso, precisa começar fazendo uma coisa, que eu acho que todos nós aqui podemos ajudar, e somos nós que vamos conseguir fazer isso, se é que isso vai... Bom, se é não, vamos conseguir fazer isso. Eu acho que a gente precisa unir o Brasil. Precisa unir o norte, o sul, o empresário, com governo, com imprensa.
precisa unir, porque se a gente não se unir, vai ser o dobro do trabalho que a gente ia ter para conseguir fazer as coisas. Porque tem metade andando para frente, metade andando para o lado, metade andando para trás. Juntos e unidos, nós somos muito mais fortes. Então, eu gostaria muito que as pessoas saíssem daqui hoje com esse pensamento, que a gente precisa se unir. E que, se todos nós criarmos um movimento de união, a gente vai fazer do Brasil, do futuro, né, nos próximos 4 anos, pelo menos 3 anos e pouco de governo que a gente tem, a vida dos nossos brasileiros muito mais fácil. O segundo ponto de atenção, eu acho, falar um pouquinho sobre essa reforma tributária, que eu acho que é a reforma mais importante que o Brasil precisa passar. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse último minuto que eu tenho para falar. Que é um movimento criado pelo Brasil 200, que eu faço parte. Estou muito honrada de fazer parte. O presidente, o líder está por aí, o Gabriel Kanner, que lidera isso com uma maravilha, uma maestria incrível. E a ideia de um microimposto está bem explicadinha aqui nessas 2 frases do Roberto Campos. Quer dizer, um imposto que seja fácil, insonegável, fácil de gerenciar, fácil de administrar, fácil de... né? Muito fácil. E por que esse... assim, o Brasil tem uma carga de imposto pesada, todo mundo sabe, mas não é só isso. É o jeito que esse imposto é arrecadado, é muito difícil. Essa arrecadação, se ela for uma arrecadação... Gente, as pessoas não gostam de falar que é igual a CPMF, mas, na verdade, ele é quase igual mesmo. Só que a CPMF era ruim porque era mais um imposto, né? Esse imposto é legal porque ele é só ele. Já foi testado, já foi validado com a CPMF, funciona maravilhosamente bem. É fácil de fazer. A base é muito maior porque arrecada de todo mundo. Arrecada da arrecadação informal, de quem trabalha informalmente, dos traficantes, de qualquer pessoa que passar por aqui e trafegar dinheiro vai pagar imposto. Ele é... A taxa que eles estão sendo discutida ainda não está acertada, ainda isso que o Gabriel pode explicar isso muito melhor do que eu, mas a taxa é menos do que 0,5%. Então, todo mundo vai pagar menos de 0,5% sobre as movimentações financeiras. Ah, mas vai pagar toda vez? Vai. Toda vez que movimentar a conta? Vai. Mas é só isso. Gente, vocês já imaginaram o que é fazer preço no Brasil? Para quem tem produto aqui, empresa, várias pessoas daqui devem ter, como é que é fazer preço? Fala a verdade. Olha, eu vou vender para Recife, eu vou vender para o Sul, eu tenho que vender o mesmo produto, todo mundo tem que vender no mesmo preço, e cada imposto, cada estado tem um imposto. Gente, é impossível. Fazer custo é impossível. Pagar folha é impossível. Ter uma contabilidade cheia de gente só para fazer esse cálculo desses impostos. Imagina quanto as empresas vão economizar e quanto o governo vai economizar com a estrutura de controle dessa arrecadação. É por isso que eu acho que esse imposto é muito fácil e que, para mim, é o melhor de todos. Acho também que, se a gente simplificar a vida, de verdade, porque imagina só, hoje a gente tem um contrassenso, que é o simples. Olha, eu estou muito perto das startups. Se você falar para uma startup que ele vai sair do simples, o cara trava. Não, obrigada. Mas você vai crescer, vai escalar, não, obrigada, não posso sair do simples, se eu sair do simples eu não vendo mais, porque o meu preço não vira competitivo, não tem mais competitividade, eu não consigo vender. Não é um contrassenso? Se criar um sistema para simplificar e que esse próprio sistema seja uma barreira para o crescimento, não faz sentido. Precisamos acabar com isso. As empresas não querem crescer. O funcionário não quer ganhar mais, porque se ele ganhar R$50 a mais, ele já sai da alíquota de imposto menor para uma alíquota de imposto maior. Fala, não, obrigado, deixa eu ficar no salário que eu tinha, que está melhor. Não faz sentido. Nós estamos contra o que, na verdade, a gente precisava acreditar. Então, a carga é muito alta, a gente sabe. A maioria vem do consumo. Se a gente colocar esse imposto único, a carga vai ser sobre tudo. A base é muito maior. Todo mundo vai arrecadar, é muito mais justo. Né? Olha aqui um exemplo de justiça. Hoje, os impostos que nós temos pesam mais numa funcionária doméstica do que
um executivo. Não é justo isso. Então, nós vamos ter uma igualdade social muito melhor. Uma magia onde todos pagam e todos pagam menos. É muito mais simples a arrecadação, é muito mais simples para as empresas se organizarem, muito mais simples para precificar, muito mais simples a nível de estrutura de gente, para administrar isso. E é isso, gente. Minha mensagem era essa. Eu sou a favor do imposto único. Obrigada, Bruno. Obrigada, gente. Obrigada, Brasil. Mais Brasil, né? Mais Brasil, menos Brasília. Bom, obrigado, Cristiana. Alexandre Ostrowiecki. É isso? Acertei? Acho que sim. Às vezes É eu quase acerto, isso? às vezes eu erro também. Como é que é a pronúncia? Ostrowiecki. Ostrowiecki. De sobrenome difícil eu entendo. O meu é Garchagin, então eu sofro bullying desde criança por causa desse nome. Alexandre, a sua experiência como CEO da Multilaser, a sua experiência como empreendedor, como empresário, de que maneira essas dimensões de Estado mínimo, que não existe, nós temos o contrário disso, de que maneira que isso afeta a sua atividade e qual é a ideia que você tem a partir, né, desse problema, dos caminhos possíveis, enfim, eu queria que você contasse a sua história a partir dessa perspectiva. Bacana. A Multilaser já tem 31 anos de existência, somos do ramo de produtos de consumo, dos mais variados, informática, esportes, eletrônica, saúde. E a gente, como vende produto, estamos expostos a toda a complexidade da carga tributária, né? Na semana passada, por exemplo, eu recebi uma multa do Acre, porque uma mercadoria minha foi despachada da minha fábrica de Minas Gerais, chegou lá no Acre e ela estava em desacordo, o cálculo do imposto, com as novas regras definidas no Acre, com as alíquotas sobre os produtos que eu estava vendendo, que no caso era um termômetro digital. Então, no Brasil, não sei se todos têm conhecimento, tem a figura de uma das jabuticabas aí, que é a chamada substituição tributária, em que você tem os impostos federais, os municipais, etc., só que cada estado da federação, cada um dos 26 estados, tem a sua própria legislação, com as próprias alíquotas. Então, cada produto, eu preciso calcular o imposto antecipadamente, recolher para o governo do estado destino, e se tiver alguma coisa em desacordo, é multa. Esse é apenas um dos exemplos. Então, eu tenho aqui um chapéu de empresário, obviamente, né, vendo essa complexidade toda, que faz com que, no final, o prejudicado seja o cidadão, né? Não tenham nenhuma dúvida, quem paga a conta do custo Brasil é o cidadão. A empresa simplesmente repassa todo esse custo, né, e faz com que os produtos sejam mais caros, as pessoas possam consumir menos, né? Eu tinha um exemplo agora, pegamos uma caixa de som, que ela é de uma marca mundial, vendida no Walmart Estados Unidos, e nós comparamos com essa mesma caixa de som da mesma marca mundial, produzida na China, vendida no Walmart Brasil. Ou seja, o mesmo produto, na mesma varejista, no Walmart Estados Unidos custava $230. E no Walmart Brasil, esse mesmo produto custava quanto? $600. Mais do que quase o triplo do preço. E aí você pergunta, poxa, mas por que será que essa caixa de som igual custa quase o triplo no Brasil? Será que é porque o empresário é malvadão, né, é ganancioso, que é um dos grandes mitos aí que vem de certas esferas, aí, certos recortes, né, do pensamento brasileiro? Poxa, mas quer dizer que o Walmart Brasil é ganancioso e o Walmart Estados Unidos, magicamente, é bonzinho, né, é generoso? Não, essa é a tradução idêntica da carga tributária e da complexidade. Meus colegas aqui falaram muito bem do tamanho da carga tributária brasileira e da complexidade. Então, não vale aqui insistir nesse argumento. Mas eu gostaria de reforçar que, além de grande, além de complexa, a carga brasileira ela é muito, muito regressiva. Ela é antipobre, né? Quem paga mais imposto proporcionalmente no Brasil é o pobre, porque o imposto brasileiro ele é focado no consumo, né? E não tanto na renda, e menos ainda no patrimônio. Então, quem tem praticamente toda a renda comprometida com o consumo é a população mais humilde. E na outra ponta, o que a gente tem em troca, né, dessa devoração de recursos gigante? Aí eu coloco um pouco o meu chapéu de cidadão brasileiro também, querendo não apenas ver o meu negócio crescer, né, prosperar, o crescimento sustentável da Multilaser, mas ver o país, né, deixar um país melhor para os meus filhos do que o que eu peguei. Na outra ponta, você tem o fenômeno de mães chegando no SUS, com o filhinho no colo,
com infecção e não tem antibiótico no posto de saúde. Falta remédio no posto de saúde. E no Congresso Nacional, ao mesmo tempo, o nosso querido deputado fazendo um tratamento dentário, pagando R$157 mil do dinheiro público, e lá tem dinheiro, lá não falta. O funcionário público, em algumas esferas, né, uma parcela do funcionário público, se aposentando antes do seu colega na iniciativa privada, ganhando 8 vezes mais, e quando ele vem a falecer, a viúva tem direito à pensão integral, não sei se vocês tinham conhecimento dessa jabuticaba, e agora a melhor pérola de todas, a cada 5 anos tem a promoção automática, né, pelo quinquênio, etc., os decênios, todas as promoções. O defunto é promovido póstumamente no Brasil. Isso aqui não é piada, gente. Isso aqui podia estar num livro de ficção de alguém muito doido, mas é o Brasil. A viúva recebe a pensão aumentada pelo seu defunto, né? É o país que você vai colocar o seu secador de cabelo na tomada e encontra outra jabuticaba, porque alguém do Inmetro teve a ideia genial de criar uma tomada que não tem em nenhum outro lugar do planeta Terra. E aí 200 milhões de brasileiros precisam trocar suas tomadas ao custo de 1,5 bilhão. Né? 1,5 bilhão que podia ir para coisa mais útil. Né? Outra curiosidade, você vai encher o tanque do seu carro, né? E viajou para o exterior, você viu que tem o autoatendimento, né? Em muitos lugares. Não sei se vocês tinham conhecimento, no Brasil é ilegal haver autoatendimento no posto, é proibido ter autoatendimento. Essa lei foi criada por quem? Pelo ministro da Ciência e Tecnologia. Esse foi o sujeito, nosso ministro da Tecnologia, que proibiu o autoatendimento. Então, esse é o Brasil. Nós temos, nesse momento, no Congresso, pessoal, lei obrigando a ascensorista em todo elevador de prédio comercial. Obrigando a ter empacotador em caixa, do lado do caixa do supermercado. Tem uma lei, nesse momento, no Congresso, que obriga que os prédios residenciais, né, na sua academia, onde você vai lá fazer esteira com a velhinha do 12 e bate um papo lá com ela, tudo, tem que ter um profissional certificado de educação física em toda a academia de prédio. Ou seja, existe uma mentalidade, né, que é uma mentalidade de atrapalhar e de defender, como o Alexandre falou muito bem, né, é uma máquina que não está a serviço do público, não está a serviço do cidadão, mas é uma máquina a serviço da máquina. Último exemplo que é interessante, todos devem ter acompanhado, no Pará, né, uma menina foi colocada por engano, na minha opinião, um crime, né, numa cela masculina com adultos. Todo mundo escutou esse caso, tudo. Foi parar na mesa da juíza, ela sentou em cima do caso por 30 dias, enquanto a menina de 15 anos era violentada por adultos homens na cela, ela lá sentada, gostosona em cima do caso. Quando estourou na mídia, ela finalmente se mexe e a menina é tirada de lá, mas felizmente ela foi punida, tá? Essa juíza, ela foi julgada, foi punida, recentemente saiu a decisão de manter a punição dela, que é uma punição extremamente grave, coitada da juíza, ela é punida por disponibilidade. Significa que ela é obrigada a ficar em casa recebendo 100% do salário. Esse é o Brasil em que todos estão a serviço dos poucos, dos grupinhos. Né? Então, você fala assim, Alexandre, explica a história do Brasil. É o público, o cidadão comum escravizado pelos grupinhos. E, por fim, para não deixar uma nota down aqui, porque eu realmente, apesar de falar tudo isso, eu sou um grande otimista, eu vejo isso mudando. Eu vejo pessoas incríveis entrando no governo, como foi o caso aqui do secretário Paulo Ebel, muitos outros que estão indo para o olho do furacão, né, entrando lá dentro do Godzilla. E eu vejo pessoas do lado de fora também de entidades privadas, né, da sociedade civil, se mexendo para ajudar a desmontar esse castelo. Uma das iniciativas que eu tive a honra de poder participar é o ranking dos políticos, né, da criação. Nós somos um ranking que escancara para a população quem é quem. Né? Esse cara ele vota de acordo com o cidadão ou ele vota de acordo com a classe política. Né? E a gente vê aumentando muito o interesse, né? Já temos hoje 2,5 milhões de seguidores, muita influência no Congresso. Essa semana passada, para terminar,
teve a votação, né, a discussão do fundão eleitoral, que é mais uma excrescência aqui do Brasil, né? Eram 800 milhões, o Congresso aumentou para 1,7 bilhões, que faz basicamente com que o dinheiro dos impostos vá para pagar a campanha partidária, né, para a campanha dos partidos. E agora, não satisfeitos, a nossa classe política quer aumentar para 3,4 ou 3,7 bilhões de reais. Né? São 2 bilhões de reais a mais. O secretário Paulo Ebel mencionou aqui que, em esforços hercúleos, aí eles conseguiram economizar 2 bilhões, e agora, se passar isso aí, vai tudo pelo ralo. E eu fiquei muito feliz, porque, na semana passada, quando ia para a plenária, para a votação, várias entidades juntas foram fazer pressão, nós do ranking fomos a Brasília, colocamos panfleto na mesa de cada deputado, falando: deputado, o povo não está mais cego, o povo não está mais dormindo, se você votar por isso, nós vamos fazer tudo o que a gente puder para nunca mais na vida você ser eleito nem para síndico de prédio. E com toda essa pressão, nós, uma partezinha, né, e muitos outros juntos, a votação pelo menos foi adiada. Do nada, o que ia passar fácil foi adiado. Então, nós, cidadãos, podemos botar medo neles se a gente mostrar que está de olho. Eu estou otimista e conto com a ajuda de todos aí nessa jornada. Sobre essa história do defunto que você contou, Alexandre, eu lembro de uma história que aconteceu no século XIX, Dom Pedro II, que viajava o mundo e sempre que voltava trazia objetos de arte, coisas para o Museu Nacional, que de forma criminosa, enfim, foi incendiado. Ele trouxe uma múmia, um presente do governo egípcio da época, e a alfândega brasileira não deixou a múmia entrar, porque não tinha no registro, né, na lista do que a alfândega tinha, aquele item. Né? E aí, e isso era o imperador. Né? Era o imperador, a alfândega era maior do que o imperador. E aí, a assessoria jurídica do imperador achou uma solução genial. Então, a múmia que estava egípcia, que estava no Museu Nacional, entrou no Brasil como carne seca. Genial, né? Muito bem. Renata Barreto, economista. Essas discussões sobre o Estado mínimo, Estado máximo, sociedade, você já há algum tempo vem tratando disso nas suas redes sociais, nas suas palestras, nos seus comentários, e eu queria saber de você, para o público que não te acompanha e para o público que está aqui. Do ponto de vista da economia, que é o que você trabalha no dia a dia, o Estado que nós temos no Brasil, de que maneira que isso interfere a economia do país e de que maneira essa interferência afeta no dia a dia, desde o cidadão mais pobre àquele que tem mais dinheiro. Vamos lá, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com meu amigo Bruno, os colegas também. E eu vou começar parabenizando os 2 empreendedores que nós temos aqui, porque, apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram fazer coisas inimagináveis e inspirar muitas pessoas. Então, meus parabéns para vocês 2. Em relação à economia, uma coisa que fica muito claro para mim é que, quando a gente tem um Estado máximo e uma sociedade mínima, primeiro que o Estado ele acaba atrapalhando demais, como já falou o Alexandre e a Cris, eles acabam atrapalhando demais a tentativa do cidadão de ser independente, de ser livre, de fazer aquilo que ele quer, seja empreender. Porque, como a Cris falou, realmente o brasileiro é empreendedor, ele tem ideias, ele tem vontades. Se você for em qualquer lugar aqui no Brasil, você vai encontrar ideias incríveis. E, às vezes, numa esquininha ali, tem uma pessoa que tem pouco estudo, tem pouca escolaridade, mas ela conseguiu e consegue fazer com que a sua família tenha um provento, tenha sustento, com uma ideia que ele teve. E isso é muito legal. Só que o que o Estado faz? Ele te atrapalha de todas as formas possíveis para que você não consiga empreender, para que você não consiga fazer isso que você quer de maneira simples e facilitada. Existe uma complexidade tributária, existem fiscalizações, existem intervenções, regulações, coisas tão absurdas que essa pessoa que gostaria de vender pneu de borracha, ela não consegue fazer isso, e aí ela acaba caindo, muitas vezes, num assistencialismo, e o governo fala para você: olha só como nós somos bons. Se não fosse eu, você não teria esse assistencialismo. Mas, na realidade, ele que não deixou ele começar a empreender em primeiro lugar. Então, isso já atrapalha, de uma certa maneira, a economia, logicamente, porque as pessoas acabam produzindo menos. Mas uma coisa muito legal que o Alexandre acabou de falar é sobre a mentalidade que isso cria nas pessoas.
e criou aqui dentro do Brasil e dentro do Estado latino-americano de forma geral, essa mentalidade de que empreender é uma coisa errada, que ter lucro é uma coisa ruim, que buscar ser melhor do que você era, ou de que os seus pais foram, os seus avós foram, é uma coisa ruim, é uma coisa feia. Então, essa mentalidade é uma das grandes dificuldades. Então, quando a gente fala de Estado mínimo e sociedade máxima é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Discutindo temas relevantes, entendendo o que está acontecendo. As pessoas, hoje em dia, com certeza o Alexandre também sabe disso, as pessoas não tinham interesse nenhum sobre política, sobre economia, eram assuntos chatos, difíceis de serem discutidos. A gente não teria realmente 2 pessoas, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, para falar desses assuntos. Então, sociedade máxima é dar às pessoas poder de escolha, ter liberdade para fazer essas escolhas, independência para fazer essas escolhas, e necessariamente isso requer responsabilidade. E o que o Estado brasileiro faz com toda a intervenção e até esse saudosismo getulista, eu posso dizer, populista, em relação a essa questão de que o Estado tem que ser o provedor de tudo e ele que vai te proteger de pessoas ruins, é justamente a falta que as pessoas acabam encontrando na hora de tentar empreender ou fazer as suas escolhas individuais, e de falar assim, o seguinte, olha, você é tão idiota, você não consegue escolher por você mesmo o que você quer na sua vida. Então, eu vou te proteger. E nessa tentativa de proteção, na realidade, você aprisiona as pessoas, você coloca elas dentro dessa prisão em que o Estado é o provedor, é aquele que vai te defender de tudo, mas, na realidade, acaba transformando a nossa sociedade, deixando a nossa sociedade mais miserável, com mais pobreza. Então, tem duas coisas aqui que eu acho que é importante destacar. A primeira é que o governo ele atrapalha muito quando ele é irresponsável, e o Alexandre já falou muito bem sobre isso no primeiro comentário a respeito de política fiscal, política monetária. Então, a maneira como ele gasta mal. Logicamente, provavelmente, se você receber um dinheiro na sua conta que você não sabe de quem veio, você vai gastar ele de um jeito muito mais irresponsável do que se for um dinheiro que você mesmo ganhou. E é exatamente isso que os políticos fazem hoje em dia. Então, você tem um dinheiro público que não existe, né? Não é que ele é público, mas ele veio de todos os pagadores de impostos, e ele é gasto de uma maneira completamente irresponsável. E quando você tem um gasto exagerado do governo, ele necessariamente vai transformar as pessoas, vai deixar as pessoas mais pobres, porque isso volta em forma de risco Brasil elevado, de inflação, que é o imposto mais pernicioso para os mais pobres, né? Então, assim, primeira coisa é essa responsabilidade do Estado de saber que ele, primeiro, tem que deixar de atrapalhar, ele tem que fazer políticas econômicas responsáveis, e ele tem que, de uma certa maneira, começar a se desmontar por dentro. Por isso que é tão importante uma reforma política. Então, a gente tem uma reforma da Previdência ainda sendo feita, porque, obviamente, é uma questão de matemática. Reforma tributária, que é uma coisa muito essencial para a gente conseguir sair desse limbo que nós temos hoje. E a reforma política, porque a gente tem políticos demais, com regalias demais, enquanto a maior parte da população nem saneamento básico tem. Então, na minha opinião, esse é o primeiro passo, é o governo entender isso, mas mais do que isso, se nós, como sociedade, entendermos que, independentemente de qual governo que está no poder, a gente tem que ter mais poder sobre a nossa vida e eles têm que ter menos poder sobre a nossa vida, como eles têm hoje, isso já vai numa direção muito mais positiva do que nós vínhamos tendo nos últimos anos. Porque as pessoas parecem que acharem, ou isso é uma coisa bem latino-americana, de esperar que um salvador da pátria vai aparecer e vai resolver todos os nossos problemas. E, na verdade, é justamente o contrário. A gente precisa de mais iniciativa privada, e esses empregos vão ser gerados pela iniciativa privada, que só vai acontecer, só vai existir se o governo deixar de atrapalhar, tiver políticas econômicas, fiscal, monetária, mais responsáveis, mas nós também temos responsabilidade sobre isso. E muita gente acha que a polarização política é uma coisa ruim. Eu vejo como algo positivo, porque eu acho que isso faz parte, necessariamente, de um processo evolutivo natural de uma sociedade que era completamente omissa com a política e hoje está totalmente ligada. Quer dizer, se o Bolsonaro ou o Sérgio Moro ou qualquer ministro fizer qualquer coisinha fora do normal, que antes não era algo nem noticiado,
nós vamos discutir. E discutir isso é muito bom. Vocês não sabem como me faz feliz de ver essa sala cheia de pessoas interessadas nesses assuntos, conversando sobre isso, querendo entender mais sobre economia e como a gente pode fazer algo melhor para o Brasil, porque a gente tem que tirar essa máscara do estado máximo, em que as pessoas têm uma vontade muito mais de ser concursado do que de empreender, né? Parece que é tipo um funeral, quando você fala que você vai empreender, porque você vai ter riscos, você não tem garantia nenhuma, pode ser que dê errado, você quebre, e as pessoas achando que o melhor seria se você ficasse anos estudando e fazendo concurso. Então, existe essa mentalidade, e essa mentalidade ela tem tudo a ver com a maneira como os governos se comportaram nos últimos anos. Então, a partir da nossa individualidade, você com as pessoas da sua família, com as pessoas que vocês trabalham, com seus colegas, com qualquer pessoa que você se relacione, essas conversas a respeito de liberdade, individualidade, o poder do indivíduo e o quanto o Estado é importante, sim, em algumas questões, desse Estado mínimo que o Alexandre falou, por exemplo, de segurança, de saneamento, de alguns tipos de investimento em infraestrutura. Mas a gente precisa entender, e essa mentalidade faz toda a diferença do mundo, quando a gente passa a entender que a gente precisa ter responsabilidade para ter liberdade. E não é por acaso que os países com maior liberdade econômica têm maior IDH, têm um PIB per capita muito maior do que o nosso. E um exemplo que eu sempre dou, quem me conhece aqui há algum tempo e acompanha minhas palestras, etc., eu sempre dou exemplo da Estônia, que é um país que durante anos foi ocupado pelos soviéticos, também teve ocupação nazista. Em 91, quando levantaram a cortina de ferro, era um país, junto com os outros países bálticos, que estava completamente arrasado por essas políticas intervencionistas e socialistas, e eles conseguiram, em apenas 30 anos, se tornar o 15º país mais livre do mundo e o único país no mundo que tem e-residency, que é uma maneira de você tirar uma residência digital, onde você consegue abrir uma empresa e aproveitar todo o ambiente de negócios europeu, sem você ser europeu. Então, é um país que hoje tem o dobro do PIB per capita do Brasil, é um país pequeno, ali perto da Rússia, no Golfo da Finlândia, é um país incrível e eu acho que, assim, se eles conseguiram fazer isso, e, inclusive, o primeiro-ministro Martin Lahr ganhou o Prêmio de Liberdade Milton Friedman pelas políticas econômicas que ele colocou lá, se ele conseguiu fazer isso com um país pequeno que praticamente não produz nada como o Brasil produz, a nossa agricultura, a nossa pecuária, o tamanho das nossas terras, as coisas que a gente consegue fazer aqui, com certeza a gente tem possibilidade de ser muito melhor do que fomos até hoje, né? Então, a minha mensagem aqui, finalizando o nosso painel, pelo menos essa primeira parte, é de que é possível que essa sociedade máxima, quer dizer, a liberdade e a responsabilidade andando juntos, e que o Estado ele vai ter que necessariamente se adequar a isso, e todas as pessoas com essa responsabilidade, olhando o que os seus políticos fazem, observando o que eles estão fazendo no Congresso, no Senado, se eles estão realmente indo de acordo com aquilo que a gente quer, observando o ranking dos políticos, que hoje é uma medida muito interessante a respeito do que está sendo feito lá. Se todo mundo tiver essa mentalidade de observar e não deixar isso para outras pessoas, eu tenho certeza que a gente tem um futuro muito brilhante aí pela frente. Obrigado, Renata. Eu queria perguntar a alguém da produção se aquele 0 ali significa que o painel acabou ou acabou a primeira parte do painel. Alguém pode me responder? Acabou o painel ou tem mais algum minuto? Acabou? Bom, o que é bom sempre acaba, né? Mas olha, a mensagem final acho que desse painel é a seguinte. O Brasil vive um momento histórico importante. Os diagnósticos e prognósticos e opiniões que foram dadas aqui são importantes para a gente saber o tamanho do problema que existe, mas que existem também soluções adequadas, soluções eficazes, e que o momento de fazer soluções, de implementar essas soluções é agora. A gente não tem que esperar nem por um salvador, a gente não tem que esperar nem que apareça uma elite política iluminada que faça as coisas. Cada um de nós tem uma responsabilidade a cumprir.
se um país inteiro se movimenta no sentido de cumprir a sua responsabilidade, isso afetará diretamente a política. Isso fará com que a política se movimentará a partir daquilo que a sociedade quer. Quanto mais valoroso, quanto mais valioso for esse direcionamento, melhor será o país em termos de prosperidade, em termos de desenvolvimento mesmo pessoal. Nós teremos um país com pessoas melhores, um país mais honesto, um país mais digno de se viver. Então eu queria agradecer Cristiana, Renata, Alexandre, pelo ótimo painel e cada um de vocês que ouviu com atenção. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês.